nem entender esse evangelho se não for em Cristo. Porque não há evangelho sem a obra de Cristo, sem a mediação e sem a conversão do próprio Espírito Santo. O Pai, ele manifestou o seu amor ao enviar o seu Filho, e o Filho em entregar a sua própria vida por amor a nós, e o Espírito Santo ao ser enviado, ao proceder do Pai e do Filho para nos fazer entender essa verdade. Essa verdade ela não é entendida pela mente humana natural ou a mente humana em si mesma. Essa verdade ela é entendida pelo aplicar do Espírito Santo que trabalha em nós, convencendo e transformando o pecador. Cristo ele resgata a humanidade caída em Adão. Cristo restaura a moral do homem, a moralidade, a dignidade, a postura, o local do homem. Cristo coloca no seu devido lugar. Enquanto que a sociedade inverte, como Satanás fez, colocando a mulher como cabeça, e a sociedade faz isso de novo, colocando a mulher como cabeça. A sociedade faz isso colocando invertendo papéis, tanto do homem como de mulher, enquanto que o diabo tem trabalhado por essa ideia de destruir o princípio, o Evangelho traz de volta e coloca tudo no seu devido lugar. O Evangelho diz ao homem como ele tem que ser como marido, como cabeça. O Evangelho diz à mulher como ela tem que ser como esposa, submissa a seu marido, como inferior no sentido de o trato do seu superior, como aos pais, aos filhos, como o servo com o seu senhor e o seu senhor com o seu servo. Tudo aquilo que o mundo destrói, tudo aquilo que o pecado destrói, que Satanás corrompe, o Evangelho então vem restaurando mais e mais. Nas bem-aventuranças nós temos aqui as qualidades daquele povo que é chamado para ser diferente. Aqui nós temos as qualidades do povo que é alvo do amor de Deus, que vive no e do Evangelho. Todo crente ele é chamado a se conformar à pessoa do Redentor, mais e mais parecidos com Cristo. Naturalmente, nós procuramos imitar aqueles que nós amamos e estimamos. Naturalmente, nós imitamos. É como a criança que procura imitar os passos do pai, e de repente você vê a criança imitando a mãe em alguma ação, o pai em alguma ação, porque ele admira, porque ele ama, ou porque ele segue aquele que é a sua autoridade. Se nós amamos a Cristo, se nós de fato estimamos a Cristo, nós deveríamos procurar imitá-lo. Cristo é o reflexo maravilhoso do Criador. Cristo ele é a imagem perfeita do que devemos ser um dia. Abra, por favor, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Cristo ele é a imagem perfeita do que devemos ser um dia. 1 Coríntios 15, verso 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Agora veja, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Cristo, ele é a perfeita imagem de como nós devemos ser um dia. Como nós trazemos a imagem de Adão, do primeiro Adão, devemos também carregar agora e trazer a imagem do segundo Adão, do perfeito homem, celestial, puro, incorruptível, sem mácula. Como Paulo afirma, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 29, portanto, que de antemão conheceu, também os predestinou. Os predestinou, Deus ordenou, Deus decretou, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então Deus nos escolhe, Deus nos separa para nós reluzirmos em glória.
Deus nos separa para nós reluzirmos em santidade à semelhança de Cristo. O pastor Heber Carlos diz: Deus predestinou os fins e os meios. Deus predestinou um povo para a santificação. Esse é o propósito da salvação, santificar aquele povo que ele escolheu. Cristo é o meio que Deus predestinou para que o povo fosse salvo. E mais, ele determinou que alguns instrumentos fossem usados para isso, que são os meios de graça, a qual o Espírito Santo, agora usando-os, nos abençoa mais e mais. A bênção não está no sacramento, como tomamos de manhã a ceia, mas a bênção deriva do Espírito Santo, que a aplicação do sacramento é verdade espiritual em nós. O sacramento em si mesmo ele não contém a bênção espiritual, mas ele reflete e aponta para aquilo que nós recebemos do Senhor. A pregação da palavra, a oração, mesmo não sabendo nem orar como convém, instrumentos transformadores de vida. Instrumentos que Deus escolheu para santificar e restaurar o seu povo. Cristo diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus, mas aquele que é pacificador, ele vai ser chamado filho de Deus. O pastor batista, Arquibaldi Robertson, diz assim: não é meramente alguém pela paz, o pacificador é alguém que trabalha pela paz. Ele diz assim: não é meramente alguém pela paz, mas é alguém que trabalha pela paz. Então, o pacificador ele pode muito bem ser confundido com pacifista. Alguém que prega a suposta paz e amor e diz assim: olha, será que é esse o sentido bíblico? Não. Mas é aquele que trabalha pela paz. Arquibaldi ainda diz mais: é muito difícil manter a paz, porém, mais difícil ainda é levar a paz onde for. É muito difícil manter a paz, mas mais difícil ainda, diz ele, é levar a paz aonde for. Ser pacificador, irmãos, é ter o caráter de Cristo. Por que vamos ser chamados filhos de Deus? Porque temos o caráter do nosso irmão mais velho. O primogênito dentre muitos irmãos, diz o Senhor. O primogênito é Cristo, o vero homem, o unigênito Filho de Deus, e nós agora adotados, também transformados em filhos de Deus. Ser pacificador é ter o caráter de Cristo. É ter o caráter de Cristo. Isaías diz: ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele não somente leva a paz. Lembra que quando ele ressuscita, ele aparece aos discípulos, eles preocupados e presos com medo dos judeus, ele diz: paz seja convosco. 8 dias depois, no outro domingo, novamente ele aparece, os discípulos reunidos, ele aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. A cada domingo, Cristo tem vindo à igreja. A cada dia do Senhor, ele tem vindo à igreja e tem dito a ela: paz seja para com vocês. Só que ele não somente traz a paz, ele é a própria paz. Ele não somente ele traz paz, ele é a própria paz. E aqui está uma dica, se assim eu posso dizer, para os seus problemas de falta de paz. É porque falta Cristo. É porque falta Cristo. Não digo em relação à conversão, mas em específico naquilo que você está passando. Se está faltando paz, é porque está faltando Cristo. Abra, por favor, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Se você não tem vivido em paz, pode ser porque você está longe de Cristo. Pois só Ele tem paz para você e para mim. Só Ele tem a verdadeira paz, porque só Ele é a verdadeira paz. Veja o que Paulo diz:
Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual também de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito, porque Ele é a nossa paz. Ele é a própria paz. Ora, se está faltando paz, é porque está faltando Cristo em nós. Está faltando algum atributo seu. Está faltando glória para o seu nome. Está faltando renúncia. Está faltando um pacificador em nossa casa. Está faltando um pacificador em meu caráter. Está faltando um pacificador na igreja. Não um pacifista, eu repito. O pacifista, ele quer paz em detrimento de qualquer coisa. O pacificador, ele quer paz mediante a verdade. O pacificador sabe que se precisar ter guerra, a guerra será estourada. O pacificador sabe, se precisar ir à briga, ele vai. Ele vai fazer o que for necessário. Ele vai derrubar a mesa, ele vai dar surra em vendedores. Ele vai trazer um azorrague para a sua igreja, ele vai expulsar os cambistas. O príncipe da paz, o excelente pacificador. Ele não procura as brigas erradas. O perfeito pacificador é Cristo. Se realmente nós o amamos, nós devemos procurar obedecer, procurar seguir. Para isso nós precisamos de forças, porque a nossa natureza desgraçada, a nossa natureza podre, ela não quer isso. Ela não quer obedecer a Deus. Nós nos tornamos nossos próprios deuses. Nós nos tornamos nossos próprios deuses. Nós queremos aquilo que nos agrada, nós estabelecemos qual é o princípio da paz, nós achamos que sabemos o que é paz. Nós não temos forças para imitar o nosso irmão mais velho. Nós não temos força para seguir os passos do nosso irmão. Por isso nós precisamos clamar por essa graça, a de sermos um pacificador, a de sermos humilde de espírito, a termos um coração puro. Ele disse isso no verso 8, os limpos de coração verão a Deus, e agora ele diz, os pacificadores serão chamados limpos de coração, ora, serão chamados filhos de Deus. Então os limpos de coração verão a Deus, os pacificadores são filhos de Deus. Então o pacificador, ele é limpo de coração. O pacificador, ele é humilde. O pacificador, ele chora, ele é manso, ele tem fome e sede de justiça, ele é misericordioso. O pacificador, ele imita a Cristo, ele segue os passos do Senhor. Ele não vai ficar gritando, porque ele não vai convencer pelo grito, mas ele também não vai quebrar aquele que já está despedaçado ou acabar de destruir a cana que fumega. Mas ele vai promulgar o direito e a justiça. Nós precisamos clamar, forja ao Pai o nosso caráter, ao caráter de Cristo. Nós precisamos clamar, forja no Senhor.
Forja o nosso caráter, muda o nosso coração, ajuda-nos a obedecer a tua lei, Senhor, ajuda-nos a obedecer os teus mandamentos. A obediência, irmãos, ela é uma expressão da santidade, até mesmo é um exemplo da santidade de Cristo, porque perceba, ele foi obediente até a morte. O pacificador, ele é obediente. O pacificador não é alguém rebelde, ele é alguém obediente. Veja, por favor, João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 31. A obediência é uma das expressões de santidade do próprio Cristo. João 4, 31, nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vou parar de comer, eu vou parar de beber, eu vou obedecer, eu vou parar o que for necessário. Vou parar o que for necessário para obedecer. Eu vou suspender tudo o que for preciso para obedecer. Porque o princípio é a obediência. A guerra está estourada. Samuel demora de chegar. Saul se vê apertado. Os filisteus estão aumentando os seus números e batendo em suas espadas e gritando o seu Deus. Israel começa a se tremer de medo. Saul prefere sacrificar. Saul prefere sacrificar. Samuel chega e diz: o Senhor não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Perceba, é assim que nós agimos por vezes, ainda em suposta piedade ou em um zelo cego. Em um zelo cego. John Bunyan diz que isso é loucura, o zelo cego é loucura. O zelo sem entendimento. Por que você faz isso? Não sei, alguém mandou fazer. Eu preciso buscar entender. Eu não estou dizendo, eu só vou obedecer depois que eu entender. Eu não entendi ainda porque se eu passar naquela curva a mais de 60 eu morro. Então eu vou passar para ver o que vai acontecer. Eu vou obedecer, mas eu vou procurar entender, obedecendo. Eu não vou procurar entender me rebelando. Se ele falou, eu vou obedecer e eu vou procurar entender o porquê disso. Vou buscar nele a explicação. Não vou buscar em meu coração ou em minha mente. Não vou buscar nos homens nessa terra. Não estou dizendo que eu não vou procurar auxílios. E nós temos muitos auxílios para isso. Você tem pastores na igreja. Porque é para isso que existem presbíteros. Por mais que nós vivamos uma época de desvirtuados conceitos de ofício, presbítero não é para administrar em si mesmo. Presbítero é para pastorear. Diácono, ele foi chamado para servir as mesas. A administração, em sua maior parte, cabe aos diáconos, que são braços fortes para ajudar a dar o conselho, liberdade para pastorear as ovelhas. Pedro diz: trabalham como que vão dar conta da sua alma. Nós não vamos dar conta da sua alma por causa de um ar-condicionado ou por causa de um piso. Nós vamos dar conta da sua alma pelas questões espirituais da sua vida, que é função nossa. Perceba, eu preciso obedecer e eu preciso buscar obedecer sabendo por que eu estou fazendo. O que é isso aqui? Por que isso é assim? Aí o Senhor diz: quando seus filhos os perguntarem, digam a eles, porque éramos escravos no Egito e o Senhor nos libertou. Êxodo 12. Vocês vão explicar, vocês vão dizer para eles.
Nós muitas vezes ficamos preocupados com as crianças e foi inventado lá atrás, eu não vou julgar que a intenção não tenha sido a das melhores, tirem as crianças do culto. Irmãos, de boas intenções, o cemitério está cheio. As crianças foram tiradas dos cultos. As crianças foram levadas para uma salinha que lhe agradasse e nunca mais voltaram, porque o culto se tornou para elas algo chato, porque foram acostumadas a brincar e não a temer. E não a temer. As crianças, elas já partem incrédulas, não é da escola não, elas já saem incrédulas das suas casas. Porque nós, pais, não obedecemos a Deus e não criamos os nossos filhos sob a disciplina e a admoestação do Senhor. Quando chegarem lá na escola, elas receberão um prato cheio para poder continuar naquilo em que nós, pais, já temos ensinado. Aquilo que nós, pais, já temos negligenciado. Cristo diz, a minha comida é obedecer, é fazer a vontade daquele que me enviou. Veja que ele coloca isso diante de João Batista, aqui em Mateus 3. Mateus 3, o verso 15, ele diz, João replica, né? Mas tu vens a mim, eu que preciso ser batizado, e Cristo diz o seguinte, Mateus 3, 15, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Perceba, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. João Batista não pode ser assim, ele diz, tem que ser assim. A minha comida é fazer a vontade de quem me enviou. Agora aqui no capítulo 5, novamente, veja o verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Perceba, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vou cumprir os seus mandamentos. Eu vou obedecer a sua santa lei. Eu vou obedecer as suas palavras. Em vários lugares ele vai dizer, eu mostrei a vocês, eu disse a vocês, agora vão e façam. Agora vão e façam, porque o evangelho não é meramente conhecimento. O evangelho é uma vida nova a partir do conhecimento ou da transformação do conhecimento. Nova criatura sou. Nova criatura. E se agora a minha comida não é fazer a vontade do meu Pai, mas é me encher com os banquetes dessa terra, não é a Cristo que eu estou imitando. Não é a Cristo que eu estou imitando. Não é a Deus que eu tenho obedecido. Cuidado, você pode ter outro pai, mesmo se reunindo com os filhos de Deus. Você pode ter outro pai, mesmo se reunindo com os filhos de Deus. O pacificador, ele vai imitar, por obediência, se for preciso, eu vou abrir mão até do que é meu por direito, diz a Escritura. Se for preciso, eu vou abrir mão do que é meu por direito, para o bem do outro, para a glória do Senhor. O Evangelho, irmãos, é somente para aqueles que Deus escolheu. Aqueles que o Espírito Santo vai trabalhar. Ele vai me ensinar pelo seu Espírito a fazer como Cristo fez. Abra, por favor, ainda em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro. O crente, ele é chamado para uma vida de obediência completa e sincera. 1 Pedro 2, versículo 18. Primeira epístola de Pedro 2, 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas,
sofrendo injustamente por motivo de consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, por isso mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Se necessário for, eu tenho que abrir mão do meu direito para o bem do outro. Esse é o papel do pacificador. Isso é ser pacificador. Isso é ser crente. Isso é ser crente. A obra do Espírito Santo vai fazer isso, então eu vou dar lugar a ele, mas o direito é meu. Não vou entrar numa celeuma, não vou entrar agora num conflito, numa confusão tal, para que envergonhe o Evangelho. Não vou ficar me esguelando dentro de um carro ou numa buzina, porque o irresponsável, eu vou abrir mão do meu direito. Eu vou deixar que ele passe e vou continuar seguindo o meu caminho em paz. Coisas tão simples, mas por vezes tão difíceis de ser aplicada. Porque o nosso orgulho não vai aceitar isso. Paulo diz, é preferível que você sofra o dano, se for seu por direito. Cobre e vá até onde você pode ir, mas quando envolver a glória do Senhor, recue, sofra o dano e deixe nas mãos do juiz. Deixe nas mãos do juiz. Ele vai julgar. Sabe por que nós não podemos viver em paz? Porque falta Cristo. Nós queremos viver do nosso jeito. Então não adianta, não vai ter paz. Não adianta, não vai ter paz. Não vai ter paz porque nós não queremos obedecer, nós não queremos seguir as ordens do Senhor, nós queremos dar o nosso jeito, então não vai ter paz. Só que a consequência aqui não é a falta de paz. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Perceba a consequência, não é tão somente não tem paz. Os pacificadores são filhos de Deus. Quem não é pacificador não tem a Deus como seu pai. É muito mais grave do que perder a noite de sono, do que sofrer com angústia na carne. Os sofrimentos de Cristo, a cruz de Cristo também são nossa, porque assim como a sua morte é nossa, a sua vida e a sua vitória também é nossa. Morrestes com Cristo. Fomos crucificados com Cristo, para que nós vivamos com Cristo. O que é um pacificador? É aquele que procura obedecer e seguir os passos, tomar a sua própria cruz. Cristo diz, aquele que não renuncia à sua vida, aquele que não renuncia à sua vida por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seu marido, a seus filhos, aquele que ama mais esse mundo do que a mim, não é digno de mim. O Evangelho é claro. A quem você mais ama? Ou o que você mais ama? Quem é o teu Senhor? A quem você tem seguido os passos? Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. A quem nós temos imitado, irmãos? A quem nós temos procurado obedecer?
a quem nós temos procurado seguir os passos, quem é o pastor e bispo das nossas almas, quem é o guia das nossas almas. Se não for Cristo, estamos condenados eternamente. Se não for Cristo, não há salvação. Se não for Cristo, não há salvação. A sua religiosidade não passa de trapos de imundícia. A sua fé, a sua suposta obediência, o seu suposto zelo, não vale nada. O pastor Heber Carlos Campos diz assim: para obedecer ao Pai, Cristo agiu mansamente, suportou muitas coisas quando tinha o direito de exercer punição sobre elas. Foi tratado com violência, mas não revidou, com injustiça, mas ficou calado, odiado, ainda que sem motivo, a sua mansidão ficou em maior evidência. Manso e humilde de coração, um verdadeiro pacificador. Um verdadeiro pacificador. Você é pacificador? Então você será chamado filho de Deus. Você será chamado filho de Deus. Porque os pacificadores, diz Cristo, serão chamados filhos de Deus. E por que serão? Porque aqui ele está nos remetendo a uma glória futura. A uma glória futura. João diz isso, nós já pregamos aqui, eu volto a repetir o texto, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que haveremos de ser. O já e o ainda não, essa tensão gloriosa que existe nessa verdade. Nós precisamos ser como o nosso Redentor. Para isso, irmãos, nós temos que obedecer, nós temos que fazer da obediência a nossa comida e bebida. Para isso, irmãos, nós temos que trabalhar duro, requer renúncia, requer morte, requer abandono. Por isso que é impossível para o homem comum, é impossível para o homem natural, mas não para o espiritual, porque nós não estamos sozinhos. O seu Espírito habita em nós. Ele diz isso: estou convosco todos os dias. Ele disse a Jacó: eu vou realizar, eu vou fazer você viver e cumprir tudo o que eu falei. Nós vimos o salmista dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, é aquele que tem como que uma muralha e está protegido e guardado. Outras expressões tão belas como a galinha ou aves que protegem seus pintos debaixo das suas asas. Ou como a figura de linguagem, quando Davi diz: guarda-me, Senhor, igual uma menina dos olhos, tratando de uma parte sensível da visão. Guarda-me, me protege. É incapaz para o homem natural, irmãos. Pois quando olhamos para Jesus, a nossa malignidade se evidencia. Quanto mais perto da sua presença, a nossa podridão ganha relevo. A nossa mácula ganha força e nos faz enxergar quem realmente somos. Sabe por que você acha que você é bom? Porque você está longe de Cristo. Sabe por que você acha que você é certo? Porque você está longe de Cristo. Porque quanto mais perto de Cristo, você vai perceber quanto mais miserável você é. E sabe por quê? Porque quanto mais perto da luz, mais nós enxergaremos os defeitos. Quanto mais perto da luz, mais nós veremos as manchas. Quanto mais perto da verdade, mais a mentira ganhará força, ela vai ser mostrada, porque ela não pode suportar a verdade. Por isso, irmãos, nós não temos para onde correr, porque a única forma de realmente conhecer quem somos é indo para Cristo. A única forma de realmente conhecermos quem somos é correndo para Cristo. É pedindo ao Pai que nos dê um coração igual ao de Cristo, que nos forge o caráter, que nos transforme igual a Cristo. Movimentos heréticos no meio da igreja, como os arianos e os socinianos, eles prejudicaram muito a vida cristã e continuam a prejudicar por conta da teologia do pecado do homem. Até hoje muitos cegos seguem esses outros cegos e, como Cristo diz, cegos guiando cegos. Até hoje, arianos e socinianos, eles pregam, irmãos,
heresias como a que nós não somos merecedores da justa ira de Deus. Essa mentira é pregada em relevo. Essa mentira é pregada com ênfase. Nós não somos merecedores do santo castigo de Deus. Eles dizem mais: o crente não deve se preocupar com isso. O crente não deve também se preocupar com os seus pecados ou com a morte espiritual, até porque eles negam a morte espiritual. Eu cito novamente o pastor Heber, pastor da nossa igreja, ele diz assim: se as pessoas não se veem tão pecadoras como realmente são, nunca haverão de ver-se como desesperadamente carentes de salvação elas estão. Enquanto as pessoas não reconhecerem a realidade do seu estado de podridão, elas nunca reconhecerão quão grande é a necessidade da sua salvação. E ainda ele conclui: é somente em Cristo que vemos o abismo de nossos pecados e a grande perdição da nossa alma, a qual Ele nos tirou. A qual Ele nos tirou. Um puritano, e agora não me lembro o nome dele, dizia assim: enquanto o pecado não lhe for amargo, salvo engano John Owen, enquanto o pecado não lhe for amargo, Cristo nunca lhe será doce. Enquanto o pecado não lhe for amargo, Cristo nunca lhe será doce. Sabe por que não há paz? Porque falta Cristo. Não é porque você não tem dinheiro, não, isso é mentira. Não é porque a saúde acabou, não. Não é porque foi com ele que você casou, foi com ela que você casou, não, é porque falta Cristo. Não é porque é o presidente A ou o prefeito B, não é por causa, é porque falta Cristo. Não é porque é o pastor tal, é o presbítero tal, é o diácono, é porque é a sociedade, é porque falta Cristo. Falta obedecermos, falta nos curvarmos, falta nos aproximarmos a Ele, reconhecendo a podridão, reconhecendo a imundícia em nós, a nossa natureza. Porque quando nós olharmos para Cristo, nós reconheceremos e enxergaremos a graça divina. Um maravilhoso Senhor que resplandece em nós, porque a graça possibilita aquilo que é impossível. E ele diz isso aos discípulos que entram em desespero, e eles dizem: isso é impossível. E ele diz: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Falta Cristo, falta descansar no Senhor, falta compreender a sua vontade, falta compreender o seu querer, falta conhecer o seu querer. Falta se curvar à sua vontade. Uma alma angustiosa, uma alma angustiada e ansiosa pergunta: como poderei vencer então essa barreira? Uma alma angustiada pergunta: como poderei vencer? Como poderei ser um pacificador? Como ser santo como Cristo? Ah, quem dera a sua alma estivesse assim agora. A quem dera a sua alma estivesse agora sem paz nesse sentido, aflita. A quem dera agora fossem essas as perguntas que estivessem no teu coração, que estivesse gritando em tua mente. Por meio do Espírito Santo, ai quem dera a falsa paz que nós achamos que temos fosse tirada agora mesmo. Para que não tivéssemos mais nada para agarrar, senão dizer: salva-me, Senhor. Como Pedro, que começou a afundar quando tirou os olhos de Cristo, e então olhou para Cristo e disse: salva-me, Senhor. Ah, quem dera. Quando olhamos para nós mesmos, irmãos, passamos a ver um abismo que é incontornável. Quando olhamos para a nossa religiosidade, não tem como contornar, a barreira é intransponível, não tem como passar. Quando olhamos para a justiça própria, dizemos: não tem mais jeito. E é verdade. É impossível. Mas quando olhamos para Cristo, percebemos imediatamente que as impossibilidades se tornam possíveis.
que as barreiras agora são transponíveis e toda dificuldade ela é dirimida e acabada. Não há mais guerra. Ele diz, eu fiz a paz. Paulo diz, ele nos reconciliou com Deus. Temos paz com Deus. Quando olhamos para nós, é impossível. Quando olhamos para Cristo, pela fé, posso dizer, o próprio Espírito abre os nossos olhos, desembaraça a nossa mente, muda o nosso coração, e então adoramos ao Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Uma criança perguntou o que é aleluia um dia desse. Aleluia, a maior expressão de louvor a Deus, é isso que quer dizer aleluia. Para o judeu era uma das maiores expressões de louvor, ou mais completa era dizer aleluia. Quando olhamos para Cristo e somos salvos, nós então dizemos aleluia. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Temos paz com Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador, irmãos, nos leva também a pelo menos duas questões práticas que eu queria ver com você. Primeiro, nós temos a responsabilidade de viver em paz com os outros. Somente quem vive em paz com os outros serão chamados filhos de Deus. Os crentes têm a obrigação de serem as pessoas da paz. Em nenhum lugar nesse mundo, irmãos, em nenhum lugar dessa terra, haverá paz, senão entre os crentes. E me refiro à verdadeira paz. Nenhum lugar desse mundo a paz pode ser encontrada, senão em um crente. Abra, por favor, em 1 João, capítulo 2. Já pregamos esse texto, mas precisamos voltar a ele só para podermos olhar mais de perto. 1 João, capítulo 2. João, capítulo 2, verso 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, veja, ele diz, ele declara, eu sou crente, ele canta, eu sou crente. Ele veio à frente, ele professou a fé, eu sou crente. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora, ou seja, ele nunca saiu das trevas. Ele diz que está na luz, mas ele está nas trevas. Ele continua, aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Amar o irmão, ora, amar aqueles que eu gosto é fácil. Amar aqueles que estão comigo e pensam como eu penso é fácil. Amar aquele que discorda de mim, aí começa agora a haver um embate. Amar aquele que se levanta contra o que eu penso, agora piorou a situação. E a nossa época, irmãos, a destruição filosófica do nosso século, ela não está só lá fora no mundo, que quem não é de partido A é inimigo do povo ou é inimigo de partido B, então tem que matar essa pessoa. Isso está acontecendo dentro da igreja. Isso tem acontecido dentro da igreja. Nós estamos matando, estamos nos afastando, estamos excluindo do nosso meio aquele que não pensa igual eu penso. Aquele que não tem a minha filosofia de vida, não cabe aqui. Ou seja, o Senhor uniu, mas eu vou fazer o que eu quero. Vou fazer o que me interessa. Vou fazer o que me agrada, porque o público-alvo aqui não é o Senhor, sou eu. O Senhor aqui não és tu, sou eu. A minha glória,
a minha vontade, a minha comida, o meu trabalho, a minha família, o meu dinheiro. É isso que tem acontecido dentro das igrejas. Mas Deus é aquele que, de repente, quando você estiver doente, ou quem sabe quando você não suportar mais as crises, porque a crise virá, porque a paz dessas pessoas é mentira, e logo se mostrará a verdadeira guerra e conflito que existe, porque a palavra não mente. Veja como João é pesado na observação, verso 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isaías diz, e nós lemos hoje, esse povo tem olhos e não veem. Eles têm ouvidos e não ouvem. Sabe por quê? Porque são idólatras. São idólatras. Não é o Senhor Javé que é o seu Deus. É alguma imagem que você criou de Deus que é o seu Deus. Tem olhos, tem boca, tem pés, mas não veem, não falam e não andam. O Deus que você criou vai te matar, porque Ele não vai poder te salvar. Não façais para ti imagem de escultura. Não obre, não trabalhe uma imagem de Deus que você quer porque agrada a você. Ele está revelado aqui. Não faça nenhuma imagem do que você acha que deve fazer. Ele está revelado aqui. Então o pacificador, ele tem a responsabilidade de viver em paz com os outros. Ele tem o dever, como diz Arquibaldi, ele tem o dever de procurar viver em paz. Não é apenas dar as costas, é buscar viver em paz. Não é deixar que os filhos se resolvam, é colocar um de frente para o outro, é trazer a reconciliação, é fazer com que a disciplina tenha o seu efeito. Esse é o papel do pai e da mãe. Esse é o papel dos líderes. Esse é o papel do pacificador, não é apenas estar em paz, mas é procurar promover a paz. A desobediência traz angústia, insatisfação, tristeza, adoece o corpo, traz a guerra. O Senhor diz: procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Requer morte, irmãos. Requer morte. Requer renúncia. Não é um caminho fácil, mas ninguém nunca disse que seria fácil. E se disseram para você, mentiram para você. Mas há uma vitória certa. Há uma vitória certa porque Cristo venceu. Segundo, nós somos responsabilizados a viver em comunhão com os irmãos. Aquele que diz ser de Cristo deve demonstrar isso na comunhão com os irmãos, no partir do pão e nas orações, unânime, tendo uma só mente e uma só alma, como diz os apóstolos em Atos 5. Não somente em paz, mas em comunhão, porque onde há paz, há comunhão, há unidade, e isso é ser um pacificador. Ele vai promover a unidade do corpo, ele não é um pacifista, joga panos quentes, deixa para lá, o tempo vai mostrar, deixa que o tempo vai dizer. Não, ele vai trazer a conciliação, ele vai trazer a unidade, ele vai restaurar. Ele vai procurar fazer o caminho de volta, ele vai fazer dar as mãos. Ele não vai deixar um filho estar com o outro no mesmo teto, dizendo é suportável. Ele vai fazer com que aceite a reconciliação.
O coração duro do filho rebelde, só o Espírito Santo? Sim, mas ele vai trabalhar até onde lhe for possível e vai então descansar no Senhor, tendo esgotado o seu trabalho. Ele não vai fazer pouco caso. Esse é o papel dos presbíteros da igreja. Ele vai chamar os irmãos em litígio, ele vai fazer com que se reconciliem, se não tratará com mais veemência, até que sejam tratados como devem ser tratados, se não se retratarem, que sejam expulsos da igreja de Deus. O pacificador, ele não é um pacifista. Ele não quer a paz em detrimento da verdade ou da glória do Senhor, mas ele quer a paz mediante a verdade e a glória do Senhor. Aquele que tem a paz de Cristo, tem os olhos fixos nele, se parece com ele, vive como ele, anda como ele, se relaciona como ele. Você se parece com Cristo? Então as suas ações são semelhantes às de Cristo. Se não são, você tem parecido com o outro e não com Cristo. Se as suas ações são semelhantes, são ações que desagradam a Deus, elas não são ações semelhantes às de Cristo. Então você não é um pacificador. Você está no caminho errado. Você está no caminho errado. E essa noite o Senhor te chama ao arrependimento e a voltar-se para Ele. Você está indo para a destruição. Você está indo para a destruição. E se você não der ouvidos ao Senhor, Ele vai te tratar, Ele vai te moer, Ele vai te fazer enfermar. Quem sabe tirar a tua vida, tirar a suposta paz, para que você enxergue a Ele, você olhe somente para Ele. Nada pode estar entre Deus e nós. Nada pode estar entre Deus e nós. Só há um mediador entre Deus e os homens, o próprio Deus. Somente Ele. Tudo o que tiver entre Deus e nós vai ser arrancado. Vai ser arrancado. Por isso tenha cuidado como você tem vivido. O Senhor não é menino para você brincar com Ele. O Senhor não é homem para que você o engane. Ele não conhece apenas os teus passos. Ele não te vê apenas quando os outros te vê. Ele te vê lá no escondido do banheiro. Ele te vê debaixo do lençol. Ele te vê no fundo do carro. Ele te vê lá naquela rua escura. Ele te vê lá no fundo do trabalho. Ele te vê quando ninguém está te vendo. Ele ouve mesmo quando você não abre a boca. Ele conhece todos os teus pensamentos. Bem-aventurados os pacificadores. Viver para si mesmo não é ser um pacificador. Os pacificadores são genuínos seguidores de Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 14, versículo 33, que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Se o que você faz... Eu falei há pouco, né? Se está em guerra, eu já vou dar o remédio, falta Cristo. Se o que você está fazendo tem trazido confusão à sua mente, já que vai outra dica ou outra verdade, está errado. Se o que você está fazendo está trazendo confusão, está errado. Esse caminho seu é pecaminoso. Porque o caminho de Deus não é o caminho da confusão. O caminho de Deus é o caminho da paz. Paulo diz, Ele não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. E aí, se você segue a palavra de Deus, você é um promovedor da paz.
Não quer dizer que não há guerra, não quer dizer que não há embates. Pelo contrário, quando você procurar obedecer a Deus, aí é que haverão conflitos. Mas ainda que estoure a guerra, você estará em paz em sua alma, porque a sua consciência não te acusará de desobedecer a Deus. E é isso que importa, não é ter paz com os homens. O que importa é termos paz com Deus. E a paz com Deus nos trará paz com os homens. O casamento não vai ser restaurado quando o marido ou a mulher melhorarem, não. O casamento vai ser restaurado quando a sua fé mudar. O relacionamento de pais e filhos não vai ser melhorado quando você começar a disciplinar mais severamente, não. Ou quando o seu filho sair de casa e arrumar um emprego, não. O relacionamento entre vocês vai melhorar quando Cristo for Senhor sobre a tua paternidade e sobre a filiação do teu filho. A tua empresa não vai melhorar quando mudar o governo, não. Teus empregados ou teu patrão, mas quando você for um empregado de Cristo ou for um patrão que é empregado de Cristo. Aí você vai ter paz com os homens. Porque Ele que é a nossa paz será visto nas nossas atitudes. Ele que é a nossa paz será contemplado pelos ímpios ao nosso redor. Pessoas que vivem uma vida santa. O autor aos Hebreus diz no capítulo 12, segui a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os pacificadores, irmãos, serão chamados filhos de Deus. Você ama a Cristo mesmo? Você ama a Cristo mesmo? Então você deve se parecer com Ele. Então é isso que nós vamos ouvir de sua esposa como marido. Ele se parece com Cristo. Você ama a Cristo mesmo? Então é isso que nós vamos ouvir dos maridos. Ela se parece com Cristo. Ela tem as marcas de Cristo na vida dela. Você ama a Cristo mesmo? Então é isso que nós vamos ouvir dos teus empregados. Ele parece Cristo. Nós vamos ouvir do teu patrão, esse funcionário parece Cristo. Essa cidade vai ouvir dessa igreja, eles se parecem com Cristo. Ou então nós ainda estamos nas trevas. Ou então nós não temos nada a ver com Cristo, mesmo tendo tantos anos nessa cidade como igreja do Senhor. Os seus atos são atos de Cristo. Quando você enfrenta algum problema, como é que você procura resolvê-los como Cristo quer que você resolva? Porque dificuldades e problemas sempre vão existir. E a diferença do pacifista para o pacificador é como é que ele enfrenta o problema. É como é que ele procura resolver o problema. Essa é a diferença do pacifista para o pacificador. O pacifista descansa na suposta paz. O pacificador, mesmo em meio à guerra, tem paz com Deus. E alcançará a paz com os outros. Ele sempre anuncia a paz. Ele é um proclamador da paz. Ele leva a paz. Não é jargão, não. A paz do Senhor não é jargão, não. Não é jargão, não é um ditado que se aprendeu popularmente, não. É a verdadeira paz, é alguém que ele tem a paz do Senhor em sua vida. É alguém que descansa na paz do Senhor, nos problemas e crises da saúde. É alguém que tem a paz do Senhor nas dificuldades de uma nação ou de um estado ímpio. Ele tem a paz do Senhor. Não é que ele não se preocupa, não é que ele não chora, não é que ele não tem temores, mas ainda assim, ele chora diante do Senhor. Ele resolve os seus problemas com o Senhor ao seu lado. Ele é um proclamador do Evangelho da paz. Por fim, abra aqui em João 13. João 13, verso 12.
São muitos textos que nós podemos linkar, irmãos, com essa verdade. Mas o nosso tempo não dá, mas eu creio que pelo Espírito Santo já nos seja até demais para que a gente possa suportar. João 13, 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós devíeis lavar os pés uns dos outros. Agora veja, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, mais felizes sois, se as praticardes. O Evangelho não é mero conhecimento, mas é uma vida nova, a partir do conhecimento transformado. Eu dei a vocês o exemplo, agora façam, agora façam, agora façam. E quem fizer, vai ser mais que feliz, porque será chamado de filho de Deus. Porque é assim que os pacificadores serão chamados. Eu não sei como é que você vai sair daqui e vai responder a palavra do Senhor. Mas ela tem dois fins: salvar e condenar. E você vai sair daqui e vai viver aquilo que Deus já determinou para a tua vida. Portanto, aquilo que Deus está inclinando o teu coração, não se demore. Não se demore de arrepender-se, de reconciliar com teu irmão, de reconciliar-te com Deus. Não se demore. Não faça pouco caso das palavras do Senhor. Mas se você tem vivido como pacificador, não se ensoberbeça e se orgulhe. Louve a Deus e se humilhe mais ainda, pedindo a Ele: não deixe-me envaidecer-me, Senhor. Não deixe-me envaidecer-me, mas me ajuda ainda mais a manifestar a Tua glória. Sabe por quê? Porque você vai cair. Eu vou cair, meu irmão. Nós vamos falhar. Até que Cristo volte, nós vamos pecar, e não há quem não peque. Mas nós não estaremos sozinhos. Nós temos irmãos para chorar conosco. Nós temos amigos que estarão ao nosso lado, para nos dar bronca, para nos chamar à correção, para nos abraçar e chorar conosco. Mas muito mais do que o meu irmão, eu tenho a Cristo que habita em mim. Você tem a Cristo que habita em você. Ele é a paz. Que a sua paz, que excede o entendimento, esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Santo Deus, louvado seja o Senhor para sempre. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com a Tua glória. Ah, Senhor, muda as nossas vidas e nos ajuda a Te obedecer. E aqueles que já obedecem, Senhor, sustenta-os para que melhorem ainda mais e possam suportar as debilidades dos mais fracos. Diz a Escritura que um ao outro ajudou, mesmo que seja ali pecaminoso, foram pecar, mas por que não podemos viver essa verdade na igreja? Quando um ao outro ajudou, nós temos o nosso irmão, Senhor. Por isso desperta um coração de unidade na igreja. Destrói as facções. Destrói, ó Deus, os interesses particulares. Ó Deus, Satanás plantou no meio da tua igreja, Pai, corações pecaminosos. O mundo tem nos dividido, Senhor. Ah, Deus, destrói tudo o que não é teu em nosso meio, em nome de Jesus. E nos ajuda a proclamar a paz.
Nos ajuda, ó Deus, a sermos chamados e sermos pacificadores de fato e de verdade, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.